Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. No palco de um auditório estão 4 autores sentados em cadeiras diante de um banner e um painel de LED. Ao fundo, a logomarca do Flipetrópolis. Entre os autores, há 2 mesas com alguns livros em cima. 5 dias maravilhosos de muita festa, muita história, muita poesia, muito debate, música e tudo mais. O autor Léo Cunha é um homem branco, calvo, com cabelos pretos e curtos, vestindo uma camisa preta com estampa colorida e calça jeans escura. Interesse de todo mundo, né? Com certeza, que é a onda de censura a livros nas escolas, né? Com o título Esse Não Pode. E estou aqui com a presença de 3 grandes escritores da nossa literatura infantil, infanto-juvenil. E a minha ideia é fazer 2, como mediador, né? É fazer 2 rodadas, vamos dizer. Na primeira, até para todo mundo aqui entender a importância, a urgência e a amplitude desse assunto, eu vou pedir para cada um deles citar, comentar um fato, né, de livro censurado, especialmente nesse ambiente escolar, que tenha sido marcante para eles. Né? Pode ser de um livro deles mesmo. Todos nós aqui já tivemos livros de alguma maneira censurados, vetados, coisas desse tipo. Então, cada um citar. E depois, numa segunda rodada, que eu acho que é a mais importante, a gente vai entrar na análise de por que isso acontece e como que isso poderia não acontecer, ou né, como poderemos mudar esse quadro. Ok? Então, acho que vou começar com a Ana Maria, né, gente? Nossa grande homenageada. A autora Ana Maria Machado é uma mulher branca, idosa, com cabelos lisos, curtos e grisalhos. Ela usa óculos, veste uma camisa cinza estampada com flores escuras e uma calça preta. Todos os que tornaram esse festival possível, todos vocês que estão aqui, enfim. Agradeço mais uma vez, como já agradeci das outras vezes que sentei aqui nessa mesa, mas cada vez com um público diferente, vocês não sabem que estão sendo agradecidos porque vocês se renovam. E eu não quero perder muito tempo, porque eu sei que nós somos muitos, temos muito a falar. Quando o Léo me pediu isso, eu estava aqui pensando, são tantos casos, tantos acontecidos comigo e com outros, que eu fico assim, não sei nem de qual vou falar, mas eu vou falar dos mais simples, porque os mais complexos demorariam mais tempo, vamos economizar tempo. Mas eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, em Goiás, muito recentemente, um parecer assinado por 4 professoras da Universidade de Goiás sobre a minha coleção Mico Maneco, que vocês conhecem, vários já têm aí, para compra governamental no estado de Goiás. Analisou o livro, o primeiro, o segundo logo da primeira série do Mico Maneco, e, entre outras coisas, pediram, quer dizer, desaconselharam que o livro fosse desaconselharam que fosse lido nas escolas e pediram que não fizesse parte, porque, quando eu digo Mico Maneco é macaco levado, a ilustração do Cláudio mostra um vaso de flores caído no chão, quebrado, mostrando que o mico era levado. E, então, o parecer das 4 pedagogas que assinaram um nome nisso dizia que o livro incentivava a destruição de obras de arte. No livro Menino Pedro e Seu Boi Voador, quando o menino tem um amigo imaginário e fica pensando quem será esse colega novo na escola que chegou hoje, não sei o quê, mas que só ele vê, que é um amigo imaginário, e ele fica pensando nesse amigo enquanto ele toma um banho demorado. Um banho de chuveiro, a ilustração mostra isso, ele tomando um banho de chuveiro demorado, e um colégio resolveu não adotar, porque eu deveria tirar o adjetivo demorado, porque tomar banho demorado é contra o planeta. Olha, eu posso dar exemplos sem parar. São vários.
Eu não vou continuar, porque acho importante a gente depois debater o assunto. Estou só dando um exemplo de como isso pode acontecer. E acontece das menores coisas. E há algum tempo já que acontece. Está se tornando cada vez mais frequente. Bisabia Bisabel, que a menina conversa com uma visita imaginária da bisavó dela, um colégio católico não quis adotar porque disse que era um livro espírita. Enfim, são inúmeros. Obrigado, Ana. É para a gente começar a ter a noção aí do tamanho da encrenca, né, gente? Então, vamos lá. Andréia, que, além de escritora, é atualmente a presidente da Associação de Escritores e Ilustradores do Brasil, né? A EILIGE, que está completando 25 anos. 25 anos. 25 anos. Então, nesse primeiro tópico aí, Andréia, que casos você gostaria de apontar? A autora, Andréa, é uma mulher branca com cabelos castanhos escuros presos em um coque. Ela usa óculos, veste uma blusa preta e uma saia branca estampada. Boa da gente conversar sobre isso, né? Porque essas coisas acontecem em lugares diferentes e nem sempre isso vem ao conhecimento geral, né? Eu, por estar, né, ocupando a presidência da EILIGE, eu recebo muitas situações que eu não vou elencar aqui, mas isso que Ana Maria falou vem desses lugares. Então, o que não pode, porque vai incitar a não sei o quê, porque não pode, porque isso vai fazer com que as minhas crianças façam aquilo. E, no final, o que eu percebo? Né? Uma percepção de que há muito medo hoje. Né? A literatura ela parece, para algumas pessoas, ameaçadora. E isso faz com que coisas como o menino tomar um banho demorado, né? Gente, a falta de água não tem nada a ver com banho demorado. Por que não vamos falar sobre o consumo de carne bovina? Que é o que efetivamente, né, tem feito o problema da água não está no banho demorado, está no consumo de carne bovina, que precisa de pastos enormes, né, e que só alimentam um pedacinho das pessoas do mundo. Então, fica, talvez, nesse nível de não... Como meu aluno vai dizer que tem um livro que tem banho demorado? Professora, se você ensinou que não pode tomar banho demorado. Né, mas não estamos falando do que realmente traz um problema, que não é o banho demorado. Então, é mais ou menos por aí. Assuntos que são considerados tabus. Alex. O Alex é escritor, também já foi presidente da EILIGE. 4 eiligianos aqui. E já teve também, né, livros que passaram por situações assim. O autor Alex Gomes é um homem branco, calvo, com cabelos grisalhos. Ele usa óculos e veste uma camisa bege e calça preta. Fica difícil escolher um caso só, porque são tantos casos e por motivos tão idiotas, né? Desculpa o termo, mas é verdade, e me deixa preocupado ver como a literatura infantil ela acaba sendo usada como... Ela é o cabo do cabo de guerra, sabe? Você, de um lado, você tem algumas pessoas querendo puxar a Liz para um lado, para o outro lado você tem as pessoas querendo puxar a Liz para o outro lado. E eu digo mesmo politicamente, né? Um caso que me deixou besta, né, foi o do caso o pequeno Nicolau Conto de Natal, de um colégio em Brasília, Le Petit Galois, que quis tirar, os pais quiseram tirar o livro da escola, porque o livro foi escrito pelo Chico Alencar. Gente, o livro não tinha nada de política, mas o livro foi escrito pelo Chico Alencar, então o livro não merecia ser lido, né, de acordo com esses pais. E eu nem sei se o livro acabou sendo retirado da escola, mas essas disputas políticas, onde a literatura infantil ela entra, ela é uma coisa que me deixa muito nervoso, assim, né? Em 1830, assim, outro dia eu estava lendo sobre isso historicamente, né? Eu acho que foi a Regina Zilberman que escreveu, que saiu no jornal em 1851, falando num caso que aconteceu em 1830, que as escolas federais ou as escolas da corte estavam tirando as fábulas de Esopo do currículo das crianças e estavam substituindo pelo Tesouro dos Meninos, que era um livro com lições morais.
E isso para vocês verem, isso existe desde 1830, pelo menos, né? Quando você chega no começo do século XX, 1904, o Olavo Bilac, ele lança poesias infantis e na carta de apresentação, porque antigamente tinha isso, você fazia uma carta no prefácio do livro, que era direcionado às vezes aos diretores das escolas e tal. Ele fala sobre o absurdo que se é mentir para crianças e como por isso que não poderia ter texto maravilhoso em literatura. Então já começava essas picuinhas lá de trás. O Gondim da Fonseca deu um tapa com luva de pelica, né? Num texto também nele, no História das Fadas e tal, que lançou pela Quaresma, que ele responde ao Olavo Bilac. Mas então isso já existe desde lá de trás. O Lobato teve um livro dele, acho que foi História do Mundo para Crianças, que entrou no índex da igreja, aquele Index Librorium Prohibitorium, né, que a Igreja Católica, inclusive, eles cancelaram isso em 1966, mas eles tinham um índice de livros que não eram para ser lidos, eram para ser queimados. Isso existiu até agora, em 1966. Então, quando a gente chega agora nesses casos mais recentes, como que aconteceu com a Ana Maria, como que aconteceu... Até comigo já tive isso. Um livro meu que saiu, o Quem Matou o Saci, que ele quase não saiu, porque ali eu falo sobre um deficiente físico. E eles falaram que eu não podia falar deficiente físico, tinha que ser pessoa com deficiência. Não é deficiente, é pessoa com deficiência. Então, o livro quase não sai por causa disso. E outros casos que eu tive também, por exemplo... Mas tem uma coisa que é muito mais comum, que eu acho que acontece com todos nós, que é a pré-censura, né? Aquela censura antes do livro sair. Porque você tem esses casos do livro sai, depois eles vão reclamar que o livro... Ah, não, esse livro não pode porque foi o Chico Alencar, esse não pode porque fala sobre ideologia de gênero, esse não pode porque fala sobre religião africana, esse não pode... Mas o pior do que... Porque esses, pelo menos, saíram. E no momento que, às vezes, sai notícia no jornal dizendo que não pode ler, às vezes até vende-se mais desses livros. Mas o pior são aqueles que não chegam a nascer, porque a editora te fala, olha, não pode botar um capetinha nesse livro. Olha, não pode fazer esse livro dessa forma, esse livro não pode sair dessa forma. Esse livro não sai porque esse livro você fala sobre fantasmas. Eu tive um livro que também, uma editora encomendou o livro, quando estava o livro para sair, a gente não vai poder porque você botou fantasma no livro. Então, existe essa censura pré-publicação. E essa censura pré-publicação pasteuriza a literatura infantil e mata a criatividade ali na fonte, antes dela nascer. Então, eu acho que tem que ser discutido ambas as censuras, né? Essa censura pré-publicação, que infelizmente, as editoras... Não é nem culpa das editoras, porque, às vezes, eles precisam vender para governo, eles precisam vender para não sei aonde, ou eles quebram, né? Mas essa pré-censura e a pós-censura também, né? Da pós-publicação. Acho que a gente encara esses dois problemas aí. Obrigado, Alex. Bom, então já deu para ter uma noção da amplitude da questão. Agora vamos entrar, eu acho que no principal, que é, né? Por que isso está acontecendo? Né? Onde é que deu errado esse ciclo de publicação e leitura, né? E principalmente no ambiente escolar, que eu acho que era o tema mais central aqui da discussão. E aí eu vou passar para a Ana Maria, que na sexta-feira ela já começou a falar sobre isso, né, Ana? Numa mesa aqui à noite maravilhosa, que ela estava com a Miriam Leitão, e esse assunto surgiu. Eu acho que, né, todo mundo aqui vai gostar de saber, né, mais a fundo aí essa questão, Ana. Antes de começar a análise, eu vou lembrar mais 2 exemplos, porque, como ele falou no Fantasma, eu lembrei. Eu soube de um colégio que proibiu a adoção do Pluft, o Fantasminha, da Maria Clara Machado, que é um clássico absoluto da gente por causa disso, de dizer fantasma. E uma editora me procurou recentemente, a diretora do setor editorial do Infanto Juvenil, para pedir ajuda nessa luta contra isso, ela disse que está com dificuldades de que sejam lidos em escolas os livros de Silvia Ortoff, Marina Colasanti e Pedro Bandeira, que são 3 clássicos absolutos da literatura infantil brasileira. Lígia também está sofrendo. Não, mas esses 3 que ela deu o exemplo é porque tem fadas e bruxas. E isso é satanismo. Quer dizer, é uma coisa tão absurda. Quando se fala em caça às bruxas, de ter fada e bruxa. Tanto Silvia, como Marina, como Pedro Bandeira escreveram livros em que entram fadas e entram bruxas. E os colégios, alguns colégios, estão deixando de permitir que os alunos tenham acesso a esses livros, porque alguns pais
reclamam e argumentam que isso é satanismo. Então, é uma coisa obscurantista que está se alastrando de uma maneira muito séria. E o que me preocupa, vendo isso e conversando, que eu converso muito com professores, orientadores, diretores e os próprios editores, é que, se uma coisa dessa acontece... Eu fui professora há muitos anos. Se chega um pai, ou um diretor, ou um coordenador para um professor e diz, olha, esse livro tem isso, o que você vai fazer com isso? Você vai defender e mostrar que Pluft, o Fantasminha, não é um caso de satanismo, ou que a fada não é isso. Pelo contrário, é um recurso literário desse tipo, assim, é um personagem imaginário, como existem desde que a literatura existe. Tem fantasmas famosos de Shakespeare aos gregos antigos, você vai encontrar feiticeiros e entes benfazejos em todo, no Ulisses, no Homero, né? Tem isso tudo. Então, por que o professor não faz isso? Acho que, na maioria das vezes, ou praticamente a totalidade, eu não conheço nenhum caso que seja exceção, mas admito que esteja, todos os casos em que eu ouvi disso, os professores adotaram livros que não conheciam, que eles não tinham lidos. Adotaram, ou porque veio numa lista e eles gostaram do título, acharam que aquele título podia ser interessante, numa lista que ou o governo, ou a editora, ou enfim, eles viram em algum lugar, até uma lista de livros premiados que sejam, mas foi escolhido sem que o professor leia. Então, o professor fica inseguro e não consegue argumentar para defender a leitura, a adoção do livro, a leitura pelos alunos, porque ele não conhece o livro. E isso, as primeiras vezes que eu ouvi falar nisso, eu fiquei muito chocada. Eu disse, não é possível, não acredito que o professor esteja indicando o livro que não tenha lido. E aí comecei a conversar e vi que, em todos os casos onde eu tive conhecimento disso, o professor não conhecia, viu rapidamente ali. E isso me alertou para um momento prévio, que é da formação dos professores. Atualmente, não está mais existindo o contato com literatura infantil na formação dos professores. E, então, eles não sabem o que é que vão recomendar aos alunos. E eles não se sentem confiantes para poder defender e dizer, não, mas isso aqui é importante de ter. A fada está encarnando um princípio do bem, ou está encarnando a imaginação. A bruxa está personificando o medo, o lobo mau está personificando o medo. Não é que o lobo mau é um estuprador porque está querendo comer a Chapeuzinho. Quer dizer, não é para levar literalmente isso. Tem que conversar e tem que conhecer. Então, eu estou dando um pontapé inicial para a gente conversar, não quero monopolizar aqui, mas eu detecto que uma das raízes do problema está aí. Ótimo. Essa questão de praticamente não existe a disciplina de literatura infantil em curso, por exemplo, de pedagogia, mesmo em curso de letras, né? E eu vou passar para o Alex, porque o Alex é professor da disciplina de literatura infantil, história da literatura infantil, em alguns cursos de pós-graduação, né? E eu queria que te perguntar, pegando esse pontapé da Ana, como é que você percebe que os professores que chegam para fazer sua disciplina, por exemplo, conhecem ou não conhecem, ou estão interessados em conhecer esses aspectos aí para não cair nessas armadilhas? Léo, que saia justa, né? Até porque tem uns alunos aqui. Tem. Cadê os nossos alunos aí? Tino Freitas acena para a plateia. Oi, gente. Porque fora esses alunos que estão aqui, não, que são ótimos, né? Fora esses daqui... Na plateia, uma coisa que me surpreendeu, uma mulher negra de cabelos lisos assiste atentamente. Quando eu dou aula, eu divido a minha aula nos períodos, né? E muita gente não conhecia Lobato. Você tem uma ideia de como é que começa o problema. Quando a Ana Maria fala de muita gente não estar preparada, não ter essa preparação de professores, eu acho que só o fato de já não conhecer Lobato, isso já é um problema seríssimo, porque você está dando, às vezes, uma disciplina de literatura e você não conhece o cara que... Tudo bem, gente, olha só, eu não vou aqui dizer se Lobato era bom, se era mau, se era aquilo, se era isso, não é isso que está em pauta. Mas ele é um dos caras mais importantes da literatura infantil brasileira e muita gente não conhece.
Muita gente leu só um livro, ou muita gente só viu o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão. Então, assim, sim, eu vejo esse despreparo de muita gente, mas não é nem culpa deles, entende? É culpa mais... É todo um processo de preparação de governo, de escolas, de não sei o que tinha que estar rolando. É o fato de, no curso de letras na faculdade, não ter a disciplina de literatura infantil e juvenil. Isso é uma coisa que o pessoal lá da UERJ, que eu fiz mestrado na UERJ, estou terminando doutorado lá, e eu faço parte de um grupo de pesquisadores lá da UERJ, e a gente sempre batalhou por isso. Tem a nossa Na plateia, um homem e uma mulher assistem atentamente. Ela sempre batalhou para botar literatura infantil no curso de letras, mas ele só consegue, às vezes, entrar como eletiva, né? Ela não tá. E é um absurdo, porque o nosso estudo, a nossa leitura começa com a literatura infantil. Todo mundo aqui começou a ler livros infantis, gente, antes de ler livros adultos. Então, assim, a gente tinha que estar, né, fera nisso daí, né? E eu vejo que começa por aí. As faculdades tinham que ter essa matéria no curso de letras, já não tem. Isso talvez já começasse a ajudar um pouco mais, ajudar a explicar por que na literatura infantil é importante a figura do dragão, do fantasma, do malvado, por que eles estão ali, né? Porque a literatura infantil, ao contrário do que se pregava no século XIX, né? Ela não é para te dizer, te dar a lição, te dar o prato feito. Ela é para te dar os ingredientes para você montar o teu próprio prato. Ela é para levantar questões. Você tem que ler aquele livro e sair dali questionando tudo. É isso que faz a gente crescer, né? Ela tem que dar os princípios, ela tem que passar os princípios. Vem cá, mas por que aquele cara é mau? Por que vai para esse lado da floresta? Então, por exemplo, não vamos mais para esse lado da floresta, mas isso tem que levantar uma discussão em sala de aula. E me preocupa muito ver hoje em dia... A plateia assiste atentamente. Isso fora, né? A gente tem uma colega nossa, Thaís Linhares, que uma vez ela me contou que contrataram ela para ilustrar, ela é ilustradora, um livro sobre o Saci, mas que recomendaram que ela não botasse cachimbo. Esse Saci não pode ter cachimbo, porque as crianças não podem ter esse mau exemplo de fumar. Então, quer dizer, já estão querendo mudar o Saci, cara. Entende como é que a gente está indo para um problema que é cada vez mais profundo, que ninguém dá bola para isso, mas isso acontece. E aí, quando você vai ver os motivos... Eu tenho um pequeno artigo que eu escrevi, um ensaiozinho, uma página, que eu escrevi só em 2018. Foi na época da censura do livro da Ana Maria, do negócio da maçã, foi na época da censura de um monte de livros. E depois eu vou até ler para vocês verem que não mudou nada de 2018 para cá. Não mudou nada. Inclusive, eu tive que colocar no finalzinho do texto assim, novos livros que foram censurados depois disso. Enfim, Capivaras. Alguém falou, se lembra desse livro da Luisa Geisler? Enfim, ela tinha sido convidada pela Prefeitura de Nova Hartz, lá no Rio Grande do Sul, ia ter um festival lá literário e tal. E depois que alguém daquela prefeitura lá leu o livro dela, desconvidaram ela. Gente, desconvidaram o autor. Porque no livro tinha palavrão. Mas era um livro para adolescentes. E mesmo que não fosse, se tivesse alguma justificativa, tinha um palavrão, tinha adolescente falando gíria e tal. Não, isso não pode falar gíria na literatura para crianças. Não pode ter palavrão, não pode não sei o quê, não pode ter beijo, não pode ter nada disso. E ela foi desconvidada. E sabe o que é o pior? Eu fui o patrono dessa feira. Essa mesma feira que desconvidou a Luisa Geisler me convidou para ser patrono. Eu fui, e no dia do meu discurso, eu fiz um discurso enorme contra a censura lá nessa feira. Você tinha que ver, acho que eles nunca mais me chamam para lá. E você terminou com um PQP, né? Não. Fiz um discurso enorme. E nunca vai... Uma pena, porque as crianças são ótimas lá. Mas então teve Enfim Capivaras, teve dos Vingadores, aquele que teve na Bienal, lembra? Que o prefeito Crivella mandou recolher os livros para ensacar os livros. E era um HQ da Marvel, inclusive, porque dois adolescentes se beijam. E para adolescentes, ensacaram, porque sabe que adolescente não se beija, né? Então teve esse beijo. O autor Alex Gomes segura um papel em sua A mão. Bolsa Amarela, que teve o negócio de falar que a menina era gay. A Semente do Nicolau, porque era escrito pelo Chico Alencar. Teve cara, eu nem sei quem é essa autora, mas eu tive que pegar isso, porque anotei isso, que isso para mim foi incrível. Se chama O Peixinho.
É um livro de Fabiana Taylor, a autora é Fabiana Taylor, e ele foi censurado, foi recolhido pela Prefeitura de Vitória, baniu o livro porque ele tem linguagem neutra. Em determinadas eles falam todes, sei lá. Gente, você pode ser a favor de todos, pode ser contra todos, isso não interessa. Não interessa que você não vai recolher um livro só porque tem todes no livro. É um absurdo isso, gente. Até onde... E aí, quando eu falo da literatura infantil, seu cabo de guerra, o cabo que está sendo puxado de um lado para o outro por motivos políticos, que infelizmente é o que acontece desde 1830, né? É isso. Então, assim, eu sinceramente, eu acho muito difícil corrigir o problema. Eu acho que a gente pode começar a corrigir o problema quando a gente pegar os professores para o nosso lado. E aí está o que a Ana Maria falou, e aí está essa questão de você tentar colocar nas letras a matéria, essa disciplina de teatro infantil. Acho que esse é o começo, né, para resolver. Antes de voltar para a Ana, eu queria perguntar para a André se a Elige tem feito, né, como instituição que nos reúne, vamos dizer, como é que tem sido a atitude da Elige? Bom, é muito interessante tudo isso, porque realmente um dos nossos pontos hoje, nesta gestão, é exatamente ampliar essa luta para que docentes tenham direito a ter contato na graduação com a literatura infantil e juvenil. Por que isso, né? A gente pensa assim, quem está na graduação de qualquer licenciatura vai lidar com pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, que é como as crianças são descritas na nossa legislação no Brasil, né? São pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Então, obviamente, que um livro para jovens não vai ser oferecido para uma criança de 8 anos, porque eles não estão no mesmo momento de desenvolvimento. Então, como é que a gente vai saber decidir sobre o que vai ser oferecido? Isso precisa ser pactuado, mas, para a gente poder pactuar alguma coisa, a gente tem que saber o que está sendo pactuado. A plateia assiste atentamente. Tem pacto. Tem alguém que te diz isso é assim, tem outra pessoa que diz não, eu não quero. Mas entre isso é assim e eu não quero, gente, tem um vácuo enorme. E quem está no prejuízo nesse vácuo? São as crianças, que não vão ter oportunidade de, a partir do cachimbo do Saci, poder falar. Por que ele fuma cachimbo? Você já conheceu alguém que fuma cachimbo? Vamos descobrir o que é um cachimbo? Né? É isso, a literatura como forma de conhecimento. Ela precisa ser um lugar de conhecimento, de acolhimento, da criança poder se colocar, dizer, não, eu sinto desse jeito, eu sinto daquele outro jeito. As estratégias de leitura, mas se a gente não sabe, nem, né, como a Ana Maria falou, a pessoa não lê o livro, e a outra pessoa diz assim, não gostei disso, vai para casa, diz, nossa, como é que deram esse livro para você? E fica, né, aquela... como era o telefone sem fio, que a gente brincava, né? E ninguém conversa sobre o assunto. Então, a Elige, sim. O autor Alex Gomes assiste atentamente. Licenciaturas, que mais graduações em letras e também que se abram mais pós-graduações em literatura infantil e juvenil, que são pouquíssimas, né, Léo? Alex? São pouquíssimas, né, que tem Brasil afora. Então, assim, acho que a gente tem que ampliar essa oferta. Você falou pós-graduações, né? Mestrado, doutorado. Na mão. Dá para contar numa mão. Então, assim, é parar de olhar para a literatura infantil como um problema para passar a entender como parte da solução. Quando a criança olha aquele personagem e diz assim, puxa, isso aí está acontecendo na minha casa. Esse meu livro não me toca. A autora seu segura boboca. o livro Ele Não Me fala, Toca, talvez, Seu sobre Boboca. assuntos A capa é branca com desenhos de animais vestindo roupas de etc. humanos. Mas, assim, o que eu falo? Gente, a gente precisa falar de coisas horríveis de formas não horríveis, porque na vida não é tudo mar de rosas. E como é que a gente vai fortalecer nossas crianças
para tudo na vida, porque elas são estrangeiras, né? O Janusz Korczak fala isso, que a criança é estrangeira chegando num mundo que ela não conhece. E como é que a gente trata um estrangeiro? A gente vai, né, brigar com ele porque ele não sabe falar as nossas palavras, porque ele não conhece nossos costumes? Por que a gente trata mal a criança? Porque ela é criança? Um estrangeiro adulto é mais bem tratado do que uma criança, né? Vocês já pararam para ver? Quando chega no restaurante, um monte de adulto tem uma mesa com criança. Cumprimentam-se todos os adultos, ninguém olha para a criança, muitas vezes, né? Então, isso, eu vejo que a questão da censura, né, é uma falta de generosidade também. É falta de generosidade, porque as crianças precisam ter um banquete para poder escolher, para poder se desenvolver. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. A literatura infantil e juvenil é ultramediada. Então, a gente precisa chamar outros adultos para pensar. A criança, ela tem que ter oportunidades. E cada vez que eu coloco uma revista, um livro, algo num saco fechado, ou queimo, né, Alex? Essa coisa é simbolicamente queimar um livro, né, quando você retira. Eu estou retirando oportunidades dessa criança. Então, precisamos ser mais os que defendem a literatura e menos os que dizem, não, isso aqui tem que jogar no lixo, ensacar. Literatura para quê, né? Então, você falou soluções, né? Acho que a gente pode caminhar para esse caminho, né? O que você acha, Ana, de possíveis soluções aí em várias esferas? Na escola? Não, eu acho que, basicamente, um pouco tentando resumir isso, essas atitudes de cerceamento do direito que a criança tem a um livro bom, elas partem de uma mistura de medo e ignorância. E a gente tem que agir nesse momento em que o medo se trança com a ignorância para impedir o acesso infantil ao livro. Do professor que tem medo de levar uma bronca, de perder o emprego, do pai tirar a criança da escola e ele ser culpabilizado, etc., e não consegue defender o livro porque ele não conhece o livro ou não se sente com argumentos para aquilo. Não é um livro que ele escolheu, é um livro que alguém escolheu por ele, ele gostou do título, ele, ela, quem seja aí. Então, eu acho que tem que quebrar essa coisa do medo e da ignorância. A professora tem que poder se sentir segura de indicar um livro a partir de um livro de que ela conhece e gostou. A gente não vai dentro de casa, na hora de botar um filho na cama para dormir e contar uma história, você não vai pegar e ler naquela hora um texto que você não sabe o que é, que você nunca leu antes, que nunca viu. Então, é a mesma coisa, o professor só pode indicar livro que ele conheça. É simples assim. Então, estou vendo um aqui, esse aqui. Ana Maria Machado segura o livro Menina Bonita do Laço de Fita. A capa é bege e contém um desenho de uma criança negra com um coelho ao seu lado esquerdo, cercados por vários corações. Para mim, por esse livro, pedindo a retirada desse livro de todo o sistema escolar brasileiro, com um processo que está no Ministério Público. Eu não posso falar muito sobre isso em público, mas tem 3 graves acusações. Ana mostra uma das páginas para a plateia. Ilustração que o Cláudio fez questão de desenhar, todas as ilustrações, a menina bonita que eu falo, a menina bonita do Laço de Fita. Numa ela desenha, noutra ela lê, noutra ela brinca de teatro, nessa aqui ela dança. E ele foi acusado de fazer uma menina de perna grossa para mostrar como o preto é feio. Desculpa, não sei. Aí já é má fé. É má fé a um ponto que não é possível. Não é possível que alguém acolha. Os autores assistem atentamente. E leve a sério. E a pessoa quer indenização porque a filha dela, quando viu esse livro, ficou muito ofendida e sem dormir. É o que alega. Quer dizer, é impossível lidar com esse nível de ignorância. Esse livro existe e circula aí há 40 anos.
ele é de 83, 41 anos. Eu escrevi quando minha filha nasceu para ela. Ao lado de Ana, há uma pequena mesa com 2 livros: Menina Bonita do Laço de Fita e A Caminho de Belém, de Léo Cunha. Os autores assistem atentamente. E, enfim, você se debater com uma questão dessa, porque na escola uma mãe foi dizer isso, e como que ninguém consegue argumentar para dizer que não faz sentido ficar vendo nesse tipo de traço de desenho caricatural do Cláudio ou do Ziraldo, que era outro que tinha esse tipo de desenho, que eles vêm da caricatura de jornal para a literatura infantil, para o livro infantil. Quer dizer, não consegue ver que isso é um traço distintivo de um estilo e não é para ofender ninguém? Os autores, juntamente com a plateia, aplaudem calorosamente. A Ana falou uma coisa muito importante aí, que é a coisa do professor que adota para a turma inteira o livro que ele mesmo não leu, né? Que está no programa, todos os professores daquela escola, daquela rede, têm que ler aquele e tal. E claro que o ideal é o professor visitar, conhecer a biblioteca, o acervo da sua escola, né? Ler ali, ou seu acervo pessoal, se possível, e encontrar ali o livro que ele quer indicar para as crianças, ler com as crianças, né? Então, acho que é uma questão fundamental essa, assim, o conhecimento do acervo que o professor tem numa escola, né, na biblioteca escolar ou nas bibliotecas públicas. O que você diz disso, Alex? É fundamental, né? Até para ele poder preparar a aula dele e criar. O professor tem que ser muito criativo. Então, ele tem que criar situações diferentes. E quanto mais livros ele conhece, melhor. Mas eu queria voltar uma coisa aqui que a Ana falou, dessa preparação dos professores, que eu acho que é importante você ver também que o professor ele não está num momento muito fácil. Né? Há pouco tempo teve um negócio da escola sem partido, que políticos incentivavam crianças a denunciarem professores que tentassem pensar fora da caixinha. Né? E isso já é uma algema que os professores já têm que trabalhar com essas algemas nas mãos, porque tem que se preocupar com o próprio emprego, porque pode ser mandado embora, porque a criança pode gravar, porque você pode ir não sei para onde. Então, eu vejo que, hoje em dia, a grande culpa do que está acontecendo é política. Se a gente não discutir política, isso não vai mudar. Porque eles procuram pelo em ovo, gente. Há pouco tempo atrás, teve um negócio do Celso Sisto, um livro dele, A Rendeira, né? Esqueci o nome, que estavam querendo retirar ele porque ele estimulava o suicídio, ou fala sobre uma menina, uma moça que de tanto esperar o marido voltar, daqui a pouco só encontra as roupas dela em direção ao mar e dizem que ela se matou. Só que o livro não diz que ela se matou. Mas estavam querendo retirar o livro das estantes. Gente, quem aqui leu O Pequeno Príncipe e se matou? Porque O Pequeno Príncipe fala sobre suicídio. O final da história, ou não, fala sobre suicídio ou não, porque a criança é picada pela cobra para voltar para o planeta dela. A plateia assiste Isso vai atentamente. acontecer. Pode ser que ela volte para o planeta dela. E aí que está a magia da literatura. Não diz se é suicídio ou não, mas pode ser suicídio, gente. Ela pode ter se matado com a cobra. Alguém se matou aqui porque leu O Pequeno Príncipe? Não, muito pelo contrário. As pessoas, cada vez que leem O Pequeno Príncipe, encontram mais um sentido oculto na história. Mais uma coisa, gente, por que eu não pensei nisso? Olha que interessante. As Miss Brasil todas aí estão todas vivas. Elas leram O Pequeno Príncipe. Então, assim, eu acho que se procura pelo em ovo. Eu acho que é aquele negócio, olha, eu vou ser um vereador de uma cidade interior que vai fazer certo sucesso entre seus votantes. Alex Gomes pega um livro da mesa ao seu lado direito e depois o coloca de volta. E vamos tirar das escolas. Então, eles vão ver que eu estou atuando pelo bem deles. Então, eu acho que isso virou, hoje em dia não é mais uma questão se o livro vai fazer mal ou não. É uma questão se eu vou ganhar votos denunciando esse livro ou não. E eu acho que a gente está indo mais para esse lado. E é por isso que eu falo, não vamos resolver o problema se não discutir isso politicamente. Ao mesmo tempo, proteger os professores que pensam fora da caixa. Dá uma certa garantia para eles, gente. Deixa pensar fora da caixa, deixa fazer um trabalho com aquele livro, com aquele outro, que não vai ter problema, você não vai ser mandado embora por causa disso. Eles têm que ter segurança da direção. Então, quer dizer, é um problema, até para poder usar os livros que tem na própria biblioteca, porque a biblioteca deve ter esses livros todos, deve ter o livro da Ana Maria, deve ter o livro da Andréia, deve ter o livro do Léo, que fala o palavrão no final, que, aliás, aquele livro é maravilhoso.
Mas tem um palavrão. Esse livro, te ameaçaram de quê com esse livro? Não, um vereador lá de uma cidade interior de São Paulo mandou recolher também meu livro, porque tinha o palavrão. Um livro que já estava na 20ª edição, premiado, 20 anos de carreira, e o cara cismou. É mais ou menos um pouco como o Menino Bonito do Laço de Fita. Depois de 30 anos, 30 e tantos anos, eles... Ou a Bolsa Amarela, depois de mais de 30 anos, clássico premiado mundialmente, alguém cisma com um detalhe ali e resolve. Mas chamaram polícia e tudo, não foi? Não sei se chegou nesse ponto, mas mandaram recolher. Né? Não, eu tenho um livro que se chama Palavras, Palavrinhas, Palavrões. Tem palavrinhas assim como pô, e tem palavrões como o que a menina lê no dia que ela vai ao médico com a mãe e lê otorrinolaringologista. É o palavrão maior que ela já viu. E então se discute o que é palavrinha e palavrão nesse livro todo. Esse nunca ninguém implicou, porque eu acho que ficam com tanto medo que não adotam, porque ele pode ter palavrão. Os autores, juntamente com a plateia, aplaudem calorosamente. Ana, eu quero até pedir desculpas, porque a questão da menina bonita do laço de fita, que você disse que a pessoa ficou mal por causa da perninha grossa, que vem de uma caricatura, né? Então, eu vou contar o contrário para você. É um caos. Eu estava em Cabo Frio, numa loja comprando biquíni. Quem é que nunca comprou biquíni na Rua dos Biquínis, né? E tem uma mãe com 2 meninas. E uma está... Mas, olha, era tão parecida com a ilustração da capa, que eu olhei e falei assim, menina bonita do laço de fita. A menina simplesmente olhou para mim, arregalou o olho e veio me abraçar. Essa família, ficamos assim, amicíssimos por causa dessa cena, né? E é uma família de Juiz de Fora, é uma família que tem 5 ou 6 filhos adotados, né? Família interracial. E ela disse, a hora em que você falou menina bonita do laço de fita, a minha filha reconheceu em você alguém que a vê. Então, eu, além de escrever, né, estar presidente da Elige neste momento, eu tenho uma militância em direitos humanos de crianças e adolescentes, na questão da prevenção de violências. E eu fico pensando, gente, pelas coisas que eu tenho pesquisado ultimamente, né, bem nos últimos anos, eu só vou trazer uma perspectiva um pouquinho diferente para a gente ver em que lugar que a gente precisa realmente se tornar defensor da literatura como forma de abrir horizontes, como forma da gente conversar com as crianças e com os jovens. Existe uma pesquisa recentíssima chamada Algoritmos, Violência e Juventude no Brasil, rumo a um modelo educacional para a paz e os direitos humanos. Depois, quem quiser, pode me procurar, que eu passo o link. Mas, assim, eu vou resumir muito, muito, muito. Uma pesquisadora, ela produziu um perfil falso para ver, porque elas estavam pesquisando a violência nas escolas, né? Esses casos que têm tido, né, de tiroteios, enfim, de meninos que entram armados e... Queriam entender por que isso está acontecendo no Brasil e por que cresceu tanto. E aí foi uma surpresa. Nesse perfil falso, começaram a mandar conteúdos para essa pesquisadora em pouquíssimo tempo. Do conteúdo meme, passou para um conteúdo mais pesado, até passar para a violência explícita. Alguém está olhando, censurando o dedinho que está passando pelo TikTok? Vou falar a rede, né? Foi pesquisado no TikTok. Aqueles dedinhos, e o que está chegando nos olhos dos nossos jovens, crianças, que não podem ler Menina Bonita do Laço de Fita, porque tem a perninha grossa, e eles estão em companhia de quem está estimulando, porque se sentem estimulados a praticar violência. Então, sabe, eu sinceramente, a gente precisa entender que esse nós e eles, né, que é algo que eu detesto, mas que o nós e eles está partindo de bases
muito equivocadas, muito ilusórias. O livro, quando você conversa, e o que você achou do que a menina disse, o que você achou do jeito dela, ela se parece com você? Sabe, quando cria essas conexões leitor-texto, leitor-leitor, leitor-mundo, gente, isso vai fortalecendo a criança. Quando ela está na mão de um algoritmo, sabe? Então, deixar navegar assim, sem GPS, sem nada. Quantas crianças vocês conhecem que passam o dia todo no dedinho? Que tem celular à noite, em vez de pegar um livro, de ter uma leitura compartilhada, dedinho. Onde está indo? Porque nós somos a geração que nasceu analógica, grande parte de nós aqui, né? Não consegue ainda entender que o mundo virtual não é mais o mundo virtual, é real, né? É o mundo real também. Então, A autora pega alguns livros à sua esquerda. temos texto, temos livro, temos como uma criança pegar e dizer, nossa, essa capa é assim, assado. Olha, tem um balãozinho aqui. Gente, isso vai trazer repertório e vai proteger nossas crianças. Por quê? Porque elas vão ter repertório. Então, o nós contra eles tem que ser quem quer deixar nossas crianças sem repertório versus quem quer trazer repertório. Esse repertório precisa, sim, do adulto mediador, né? A literatura supermediada, ultramediada. Essa pessoa que vai mediar tem que ser acolhida, tem que ser preparada, tem que entender que isso não é um problema, é uma solução. Desculpe, me alonguei um pouco, fiz um pouquinho de uma digressão, mas... Então, gente, já recebemos ali a placa dos 10 minutos finais. Eu queria aproveitar esse final para abrir a possibilidade de perguntas aí do público. Alguém quer... Tem alguém que já levantou a mão ali no fundo ou foi só despreguiçando? Estava pedindo picolé. Né? Picolé aí. Estava pedindo picolé. Se ninguém quiser, eu vou voltar aqui para a Ana para a gente... Ah lá, tem alguma lá no fundo. Está com duas mãos. Com as duas mãos, então eu acho que tem duas perguntas. Você pode vir aqui para perguntar? Ou tem alguém com o microfone que pode levar? Ah, ela vai levar o microfone aí. Na plateia, uma senhora de cabelos curtos e grisalhos, usando óculos, vestindo uma camisa vermelha com listras pretas, faz uma pergunta aos autores. Eu queria saber o sentido, por que tiraram o livro, porque se dizia que a menina tem uma perna gordinha, né? Por que tiraram esse livro? Eu não sei. Só porque a menina tinha perninha grossa? Não, esse é um dos argumentos que ela usa. Ela diz que a filha, ela entrou com um processo, ainda não tirou. Ela está pedindo que seja tirado de todo o sistema escolar e dos circuitos editoriais e que ela receba uma indenização financeira pelo sofrimento causado à filha dela. Só porque tinha perninha grossa? Não. Várias crianças têm perninha grossa. Não é só por isso. A perninha grossa é um dos 3 elementos. Ok. Um é perninha grossa, outro é porque... A autora pega alguns livros à sua esquerda. É racista, porque eu digo que a mãe da menina... Tem que ler a história, eu teria que ler a história toda, mas eu mostro que essa mãe aqui... A autora mostra uma das páginas do livro para a plateia. Que eu sou contra ela, enfim... E qual é o outro argumento? Tinha 3, são muito detalhados, assim. Que a mãe era moreninha, pelo que estou vendo aí. A mãe é uma mulata. Na plateia, a interlocutora assiste atentamente. Está sendo rejeitada e considerada ofensiva. Então, a editora põe uma nota no final, agora, explicando qual é a etimologia, o que é, dizendo que isso não é para ofender, que, enfim... E aí eu tirei das novas edições, tirei o adjetivo, porque queriam que eu dissesse que a mãe era afrodescendente primeiro. Aí eu disse, olha, é uma palavra que não é do vocabulário infantil da criança pequena, assim, então eu não quero usar esta palavra. E, além disso, toda a história é rimada e ritmada, é contada assim. Afrodescendente tem sílaba demais. A mãe é afrodescendente, sim, mas... precisa ter 3 sílabas no máximo ali. Então, eu propus morena.
Aí achavam que morena não é claro o que é. Aí me propuseram que eu dissesse parda. Eu digo, parda, a gente fica assim, parda? Disseram assim, parda é bom porque é o que o IBGE usa. Aí eu disse, não, mas o IBGE usa pardo para mestiços de negros e também de índios. Então, a gente fica sem saber se a mãe da menina vem... De índio também não pode, tem que ser indígena ou povo originário. Então, se ela vem de um povo originário ou se ela é afrodescendente. Então, é muita coisa para explicar dentro do texto. Então, de repente, eu digo, como é que eu vou sair? Aí eu tive uma ideia genial. Drummond, como sempre, o poeta Carlos Drummond de Andrade me salva. Tem um momento em que ele diz, entre dois adjetivos, prefiro o substantivo. Aí eu tirei todos os adjetivos para ficar. A mãe da menina, que era uma mulher muito bonita, ouviu a pergunta e fez. Tirei o adjetivo para ver. Porque queriam que eu dissesse que ela era preta. Se a mãe da menina, a história toda, a menina quer saber por que ela é tão pretinha. E a mãe explica que é porque a avó dela era preta. Mas se a mãe também for preta, e a menina não percebe que ela é preta porque a mãe é preta, então, em vez de ser uma menina muito viva, inteligente e esperta, ela passa a ser uma menina bobinha. E eu não quero que a minha personagem seja bobinha. Então, eu não queria dizer que a mãe era preta. Ficou essa situação, eu tirei qualquer adjetivo. Mas, enfim, isso é uma discussão que está rolando depois de 40 anos do livro publicado. Ah, é um absurdo isso. É um absurdo, é isso que nós estamos dizendo. É um absurdo. É um porque absurdo. as pessoas... Que tem? Porque as pessoas não sabem ler. E se ela fosse africana, o que tem? Quantas crianças são africanas que moram até aqui em Petrópolis? Não, pois é, enfim, o que eu quero dizer tudo isso é que Na plateia, difícil a interlocutora atender assiste atentamente. a cada um dos leitores se ele achar que o livro Só tem dele, que né? ser só dele como ele escreveria, né? E não como ele está lendo. Gente, tempo só para mais uma. Quem quer outra pessoa aqui na frente? Então, por favor. Cadê a... Na plateia, um homem branco, calvo, usando uma camisa azul clara, faz uma pergunta aos autores. Eu queria dizer que a gente está muito feliz, né, em poder acolher todos vocês aqui na nossa cidade. Né, e falando especificamente do tema, o Alex trouxe um detalhe que eu acho que é fundamental, que a gente não conhece. A gente conhece a censura como ela se apresenta para a gente, e não a censura ou pré-censura, como foi muito bem colocado. Então, a minha pergunta para vocês é até que ponto o mercado define o que tem que ser lido pelas nossas crianças. O autor Alex Gomes se levanta começar aí, Alex. e vai até a plateia para pegar o microfone. Em seguida, ele volta e se senta Obrigado na pela cadeira. pergunta. A literatura infantil hoje ela sobrevive pelas compras de governo. Então você tem a grande compra do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, e você tem as compras das prefeituras e dos estados e tal. Por quê? E das vendas para as escolas particulares. Porque as escolas particulares compram os livros, algumas editoras se especializam em vender para escolas particulares. Vamos pensar agora que grande parte dessas escolas particulares são religiosas. Então, você tem já essa censura religiosa em muitas delas. E para as escolas públicas, quem compra é o governo, né? Das 3 esferas. O governo, engraçado, o governo ele precisa dialogar com todos os setores da população. Então, o governo a gente dá uma série de regrinhas, que aquele livro que vai ser adotado para a escola pública, ele não pode ter isso, nem aquilo, nem linguagem própria, não sei o que, não sei o que. Então, são diversas regras que elas podem ser compreendidas em tons diferentes, sabe? Tipo, não pode ter linguagem própria. Tá bom, vamos discutir o que é linguagem própria agora, né? A linguagem própria pode ser, né? Tem gente que pode achar que bunda é linguagem própria, tem gente que pode achar que não. Então, isso é muito subjetivo. Então, muita parte dessas regras todas são muito subjetivas. Só que na hora que a editora vai fazer, dependendo da editora, se ela não quiser arriscar, porque se ela não arriscar, ela não bota o livro lá e não paga os seus funcionários depois, ela vai sempre pegar a mais distante dessa subjetividade, sabe? O que pode, olha, isso aqui, pum, pode ofender, tira pum do livro. Então, isso acontece hoje em dia.
Claro que eu estou exagerando aqui, porque o pum entra. Mas o pum entra, mas a bunda sai, entendeu? Entende isso? Então você tem, hoje em dia, você tem essa regra, esse jogo é feito pelos editais de compras de governo. A maioria deles, ou pela religião, pelas escolas religiosas, que muitas vezes não querem fantasmas, né? Porque, enfim, aí o papo é longo. Vou pedir para André e para Ana darem suas últimas palavras, então, porque, infelizmente, nosso tempo esgotou. É um tema maravilhoso, a gente podia ficar aqui o dia todo, mas temos outras programações, outras atividades para vir aí. Estes encontros, como o que nós estamos fazendo hoje, são fundamentais para deslocar essas forças. Eu acho que cada um de nós que pensou junto hoje sai daqui pensando nessas questões e vai falar para outras pessoas sobre essas questões, e assim vai se mudando. É rápido? Não. Tem retrocessos? 40 anos, né? Da menina bonita que vai e vem. Então, como nós vamos conseguir mudar essa relação de forças? É o que foi falado ontem aqui. Cada um de nós pode fazer, sim. Como disse a Ana Maria muito bem, quando alguém viu que absurdo que aconteceu em tal cidade, em tal escola, esse livro. Mas você leu o livro? Me conta. O que você achou do livro? Ah, não, eu só vi. Ah, não. Então você está acreditando no que outra pessoa viu. Você não viu, né? Ah, então que tal a gente comprar para ver como é que é? Pedir emprestado? Vai lá na biblioteca? Gente, é isso, né? Eu escrevi um pequeno... A autora segura um papel em suas mãos para ler. Agora, terminei o mestrado agora, que eu falo assim, temas que eu chamo de temas desafiadores, né? Temas que nos tiram do conforto, nos desafiam, nos colocam em cenários que mais parecem com pisos escorregadios, que demandam grandes esforços para manter o equilíbrio. Ou, por outro lado, que nos faz sentir emaranhado, em que nos aprisionam, resultando um significativo gasto de energia que poderia nos levar a pensar em descartar determinadas leituras, pensando, não seria melhor pular essa parte? Né? É porque, gente, de quem nós estamos falando? De qual nós e de quais nós estamos falando? E para quais infâncias e juventudes direcionamos nosso olhar com a pretensão de definir o que seria uma leitura adequada ou inadequada para uma criança ou um jovem leitor? Obrigado, Andréia. E, Ana, suas últimas palavras aí na nossa conversa. Bem rapidinho, que eu sei que o tempo já se esgotou. Então, eu quero só reiterar que o professor deve ler, os pais devem ler, e precisamos desenvolver mais o setor infantil das bibliotecas municipais, com variedade. Obrigada. A plateia se despede dos autores com uma salva de palmas.